Então, pessoal, vou dar aqui uma explicaçãozinha rápida sobre bioquineses, ok? Para quem ainda não conhece ou para quem conhece já começar a ir se aprofundando. Bioquinese é uma ferramenta, certo? É uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, de crescimento espiritual. É uma ferramenta, assim como o Grabovoi é uma ferramenta, assim como a Gesta é uma ferramenta, assim como o Reiki, a acupuntura, Ho'oponopono e muitas outras. Ela é uma ferramenta que utiliza várias outras ferramentas no seu objetivo, que é basicamente melhorar a própria pessoa em todos os sentidos, em todas as áreas. Uma das coisas que a bioquinesis consegue fazer é, por exemplo, mudar a cor do olho da pessoa, mudar a cor do cabelo, mudar o tamanho dos fios do cabelo, a forma, mudar a cor da pele, a forma da pele. A bioquinese consegue trabalhar a nível de DNA. Pode parecer uma coisa muito fictícia, né? Alguma coisa da ficção científica, magia, mas não. O DNA humano, ele tem internamente características que são próprias do DNA, já vem, todos nós temos isso, que permitem a autocura do corpo em todos os níveis. E não só a autocura, mas processos muito mais evoluídos. Por exemplo, regenerar um órgão, né? Vamos colocar o exemplo de uma lagartixa que você vai lá e ela perde o rabo. Você corta, ela perde o rabo. Dali um período, a lagartixa tem um esquema, né, um mecanismo interno que faz com que aquele rabo volte a nascer, volte a crescer. Então, dali a um tempo, ela tem de novo um rabo. Esse mesmo processo, nós, seres humanos, temos. Foi dito que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Isso não tem nada a ver com religião, ok? As religiões se utilizam dessas falas, desses simbolismos, dessas informações para o seu próprio benefício. Mas isso não tem nada a ver com religião. Quando se fala que o homem foi feito, foi criado à imagem e semelhança de Deus, é exatamente isso. Porém, nós aqui na terceira dimensão, nesta dimensão que é necessariamente física, né, materialista, nós entendemos isso de uma outra forma. Nós somos efetivamente a imagem e a semelhança de Deus, mas Deus não é um corpo físico como esse que nós ocupamos, que nós habitamos, temporariamente, diga-se de passagem. Nós efetivamente não somos essa casca, esse corpo, esse conjunto de órgãos, músculos, sangue, tecidos e etc. Nós somos seres de luz. Seres de luz. Quem utiliza as sequências numéricas de Grabovoi, quem faz os códigos sagrados de Agesta, mais especificamente, no caso de Agesta, sabe que um código sagrado tem por finalidade fazer uma conexão entre o ser de luz e assim mesmo, né? Ao ser de luz e você. Só que aquele ser de luz lá, né, que tem um código sagrado específico para ele, ele já foi assim como você, assim como eu, já ocupou um corpo físico. Não necessariamente nesta existência que nós estamos vivendo, não necessariamente nesta dimensão, não necessariamente nesta raça. É aí onde entram as questões relacionadas com os ETs, né, os extraterrestres, que nada mais é do que seres assim como nós, criados pelo próprio Criador. Mas não é esta a nossa questão atual, não vamos falar sobre isso agora. Aqui a gente está falando nesse momento sobre a bioquinesis. Então, por nós sermos seres criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos todos, vamos repetir e frisar, todos os poderes que Deus tem.
Não somos deuses, mas temos todos os poderes. Conseguimos fazer tudo que Deus faz. Conseguimos criar. E o nosso corpo físico, que é esse que nós habitamos, como eu disse no início, temporariamente. Por que temporariamente, Léo? Porque nós estamos aqui para experienciar, para viver, aprender e ter um crescimento. E voltar para a nossa fonte criadora, com esse crescimento. Mas nós temos nesse corpo físico que nós ocupamos mecanismos que agora a ciência recentemente começou a descobrir, começou a trabalhar, começou a fazer experiências. Nós temos mecanismos que promovem a autocura do próprio corpo, a regeneração de órgãos, que é um tema que, se você ouve falar, parece coisa de bruxaria, né? No mínimo, coisa de bruxaria. Ou, para aquelas pessoas que são mais religiosas, independente da religião, podem até falar, isso é coisa do demônio. Não, não é. É ciência. Eu vou fazer um parênteses aqui para falar sobre coisa do demônio, que algumas pessoas, geralmente religiosos mais fortes em suas religiões, têm a tendência de falar quando se tenta falar qualquer coisa relacionada com a física quântica e a mecânica quântica. É interessante entender que tanto a física quântica quanto a mecânica quântica, que andam juntas, possuem tendências de fazer com que a pessoa acredite que tudo aquilo ali é uma coisa assim mágica, né? Mística, uma coisa fantástica, uma coisa que está apenas no campo da ciência, da ficção científica. Mas não é. São esquisitices realmente, mas são esquisitices que existem e que nós podemos utilizar. Uma delas é a regeneração do corpo físico. Existem sequências numéricas de Grabovoi que promovem de uma maneira muito mais forte, mais acelerada, esse processo. Vamos lá, Grabovoi, na realidade, o nome da ferramenta não é sequência numérica de Grabovoi. É tecnologia de desenvolvimento eterno, e eu vou frisar, eterno, tecnologia de desenvolvimento eterno por meio das sequências numéricas de Grabovoi. O nosso tema no momento não é Grabovoi, ok? É bioquinese. Foi apenas um parênteses para poder vocês entenderem. E agora eu vou dar um exemplo que está diretamente relacionado com as sequências numéricas de Grabovoi. 2 exemplos para ser mais exato. O primeiro exemplo é de uma senhora, uma mãe de família da Rússia, que na gravidez da sua primeira filha teve complicações e precisou, na hora da cirurgia, remover todo o aparelho reprodutor interno, ok? Beleza. Quando essa filha dela completou 1 ano de idade, ela e o marido tinham interesse de ter outros filhos, mas não queriam adotar. Ela procurou, porque ficou sabendo, procurou o seu Grigori Petrovich, o Grabovoi, conversou com ele, e ele passou para ela um procedimento quântico. Para quem mexe com códigos sagrados de Agesta, vocês vão ouvir muito eu falar sobre procedimentos quânticos, tanto em códigos sagrados de Agesta como sequências numéricas de Grabovoi. Procedimento quântico é o que é de fato, porque é um procedimento, é um conjunto de processos que você faz e eles estão ligados com a física quântica. Por isso o nome de procedimento quântico. Mas vocês conhecem como combo, né? Me dê um combo para vendas, me dê um combo para arranjar namorado, me dê um combo para isso, aquilo, outro. Combo nada mais é do que um procedimento dentro dos códigos sagrados de Agesta. E pilotagem nada mais é do que um procedimento dentro das sequências numéricas de Grabovoi. Então, o Grabovoi passou para essa mulher um procedimento quântico, ele mesmo também fez. Dali a 4 anos, mais ou menos, 4 anos e meio, essa mulher voltou no Grabovoi com novos exames e uma criança de colo, filha dela, certo? Ela engravidou novamente. O que aconteceu ali? Isso está registrado. Isso não é história para boi dormir, isso não é ficção científica, isso é ciência, ok?
está registrado em cartório, como tudo que Grabovoi faz. Ele pega o antes, com todos os exames, na situação atual da pessoa, ali, na hora que a pessoa procura ele, e registra isso em cartório. E depois, quando a solução é encontrada, quando acontece a solução, ele também faz um registro de tudo isso e coloca em cartório. Ele tem vários livros, todos eles em russo, que são exclusivamente sobre depoimentos. Como eu sou agente autorizado Grabovoi a nível de fazer traduções, eu consegui pegar alguns destes livros e fazer algumas traduções, e isso me foi possível entender a quantidade de coisas que é possível. Mas isso está realmente relacionado com Grabovoi? Não. Isso está relacionado com uma ciência chamada bioquinesis, que tem por objetivo melhorar a pessoa em todos os sentidos: físico, psicológico, mental, não importa. A pessoa vai se modificar em todos os níveis, em todos os sentidos. Esse foi um exemplo utilizando apenas a tecnologia de Grabovoi. Foi um exemplo prático de bioquinesis, ok? Os órgãos internos dessa mãe foram regenerados, nasceram de novo. E ela pôde ter uma criança novamente. Um outro exemplo também com Grabovoi foi de um menininho brincando que teve um problema com o dedo, né? Teve um acidente e precisou que o dedo mindinho da mão dele fosse amputado. A mãe desse menino também procurou Grabovoi, e eu não tenho aqui agora o tempo certinho, mas eu acredito que foi entre 3 anos e 4 anos depois, o menino voltou lá com o dedo no lugar, certo? Nasceu um outro dedo. Isso não é ficção científica, não é. Se você acredita que isso é ficção científica ou que isso é coisa do demônio, então olha para uma lagartixa. Você sabe que se a lagartixa perde o rabo, depois de um determinado tempo, começa a nascer novamente. Isso não tem coisa a ver com demônio, nada disso. Bruxaria, nada. É ciência. A lagartixa tem mecanismos que permitem que o rabo dela cresça. É somente no rabo. Se você corta uma patinha dela, não vai crescer. Se você corta qualquer outra parte, não vai crescer. É específico do rabo, certo? No caso da lagartixa, é específico do rabo. No caso do nosso corpo humano, é para muitas e muitas partes do nosso corpo humano. Todos os órgãos internos. Muito do que nós temos para fora, né? Braços, mãos, etc., pernas, tudo praticamente pode ser regenerado. O nosso DNA tem informações nas cadeias de DNA que não foram completamente traduzidas pelos cientistas. Você imagina, mais ou menos, o seguinte: 200 mil informações relacionadas com o DNA já foram traduzidas. Então, 200 mil informações, os cientistas sabem, olha, essa aqui é uma informação que carrega a cor do olho da pessoa, por exemplo. Essa aqui é relacionada com o tamanho do braço, etc. São 200 mil já traduzidas. É muita coisa. Falta 10 milhões para serem traduzidos. 10 milhões. É muita coisa. O nosso corpo é muito complexo, o corpo físico, certo? Porque nós, na realidade, por sermos a imagem e semelhança de Deus, somos seres de luz. Assim como aquele ser de luz que você, usando um código sagrado, faz uma conexão, ok? Somos. Você pode não acreditar, mas nós somos. A diferença é que eles estão infinitamente mais desenvolvidos, tanto espiritualmente quanto tecnologicamente. Mas nós somos seres de luz. E a bioquinesis, ela tem por objetivo utilizar várias ferramentas que permitam estas mudanças. O objetivo, quando se criou a bioquinesis, né, quando ela foi utilizada pela primeira vez, era um objetivo militar, certo? O objetivo militar. Foram feitas inúmeras experiências nas décadas de 20, 30 e 40, com vários voluntários que eram considerados pessoas paranormais, né? Aquela ali é uma pessoa que tem clarividência, aquela tem visão remota, isso, aquilo outro. O objetivo era estudar estas pessoas, entender o que era essa paranormalidade, para utilizar elas de maneira
militar, como objetivos e fins militares. Só que a grande maioria dos experimentos revelou muitas outras coisas de nós, seres humanos. Por exemplo, que todos nós temos nato em nós, já nascemos com isso, com todas as capacidades PSI existentes. O que é isso, Léo? Capacidade PSI? Telepatia, telecinese, teleportação, visão remota, clarividência, clareaudiência, etc, 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 etc. Isso é normal de todo ser humano. Isso não é um dom. A pessoa que consegue usar a telepatia, ela não tem um dom de telepatia. A pessoa que consegue visualizar o futuro, ela não tem um dom concedido por Deus para visualizar o futuro. Um clarividente, um psicográfico, como por exemplo o Chico Xavier, que recebia canalizações e eram feitas psicografias, isso não é um dom. Isso não é algo especial para determinadas pessoas pegas com pinceladas, aquelas são específicas, são especiais. Não, isso não é um dom. Isso faz parte de todo ser humano. Todos nós podemos ter funcionando todos estes poderes. E temos eles, só não estão ativados. Mas existem técnicas, existem exercícios para que tudo isso aconteça, para que você tenha, por exemplo, a telepatia funcionando normalmente. Eu tenho algum material, alguns procedimentos que podem ser adquiridos, quem desejar comprar sem problema nenhum, é só me procurar. Um deles é sobre telepatia. São exercícios práticos para que você ative a sua capacidade telepática. Não é nada, vou repetir, não é nada de especial ou um dom específico dado por Deus. Não é uma graça divina, não. É uma função que todos nós temos, ok? É uma funcionalidade que o nosso corpo tem e nós podemos utilizá-la. A bioquinesis, ela junta tudo isso, ela faz uma salada, ela mexe com áudio, ela mexe com PNL, programação neurolinguística, ela mexe com subliminar, ela mexe com frequências Hertz, ela mexe com frequências de vibração de baixa amplitude, ela mexe com mensagens em alta velocidade. É um conjunto de ferramentas, várias ferramentas, que colocadas de maneira correta, trabalhadas por quem realmente entende pelo menos um pouquinho do assunto, tem o objetivo de, como eu falei lá no início, melhorar a própria pessoa. Esse áudio que eu joguei no grupo para vocês, que foi solicitado um exemplo prático, é um áudio da bioquinesis. Ele é um áudio que você não precisa de vídeo, como na internet, no YouTube está cheio, né? Você tem que ficar na frente do notebook ou do celular, olhando para um vídeo, recebendo hipnose, da qual você sequer sabe o que está sendo transmitido para você ali naquele momento. Então, diante desta barreira que eu encontrei quando eu comecei a pesquisar mais profundamente, eu me vi na obrigação de criar um curso sobre bioquinesis, para que a própria pessoa criasse a sua própria bioquinesis, sem depender de ninguém. E assim são todos os cursos que eu faço. O curso dos Códigos Sagrados de Agesta e a Ciência por Trás, quem fez sabe, nós vamos começar a turma 13 em pouco tempo, as inscrições já estão abertas. É a 13ª turma dos Códigos Sagrados de Agesta, de forma científica. Não é o oba-oba dos grupos de WhatsApp. Vou aprender um código para isso. Tá? Não é nada disso. Você vai sim, efetivamente, aprender vários códigos. Vai receber uma listagem que é muito mais completa do que qualquer listagem que está disponível na internet. Mas não é necessariamente que você vai aprender o oba-oba. Muito pelo contrário, você vai aprender a se distanciar do oba-oba e entender que aquilo ali tem o mesmo princípio que faz com que você pegue o seu aparelho de celular, ligue para um parente e o parente atenda. Você já parou para pensar como é que funciona? Você só sabe que basta discar o número e alguém do outro lado vai atender. Mas você já parou para pensar como funciona? Você já parou para pensar, vou um pouco mais profundo, já parou para pensar como seria se você pegasse, vou pegar uma coisa mais antiga, sabe rádio comunicador, walkie-talkie?
certo? Que usa pilha. Você fala de um, sai no outro e tal. Você já pensou na possibilidade de pegar 2 radinhos desse e voltar a 2000 anos atrás e começar a usar na frente daquelas pessoas? Imagina o que elas vão pensar quando virem você falando, uma outra pessoa lá longe ouvindo, numa caixinha saindo um som. Para eles isso é magia. Na pior das hipóteses, isso é bruxaria, é coisa do demônio. Mas você sabe que é tecnologia. E é tecnologia para agora, nesse momento, ultrapassada. É muito difícil utilizar radinhos walkie-talkie. Ainda se usa, lógico. Mas hoje a gente tem um celular. Um celular que faz coisas que na época em que eu comecei a trabalhar com informática, eu não conseguiria fazer no computador. E o celular faz tudo isso e muito mais, né? E nós sabemos que o celular não é uma coisa demoníaca. O celular, para funcionar, não precisa que você seja católico, não precisa que você seja ubandista, não precisa que você seja espírita, muçulmano, evangélico, agnóstico. Não precisa. Simplesmente você pega, disca e ele vai funcionar. Não precisa de fé. É ciência. O nosso grupo é para isso, para explicar sobre ciência. E a bioquinesis é uma das ferramentas que permite que a gente faça explicações e transmita para vocês mais conhecimento. Então, bioquinesis, de maneira resumida, para não demorar mais do que já passou, é uma ferramenta que serve para você melhorar a sua vida, a níveis físicos, inclusive. É possível, sim, mudar a cor dos olhos. É possível fazer o cabelo crescer liso, castanho, mudar a cor do cabelo, a cor da pele, até determinada tonalidade, você consegue mudar. A sua estatura, você consegue fazer com que ela cresça. Isso não é muito difícil de entender. Um garoto que está crescendo, 2 irmãos, mesma família, mesma carga genética. Um deles opta por ser nerd e vai aprender a mexer com o computador. Só isso, ele não quer praticar esporte, ele quer aprender a mexer com o computador. O outro irmão, são gêmeos, né? O outro irmão resolve entrar para o mundo do basquete. Quando esses 2 jovens não forem mais jovens, estiverem com a idade, digamos, de 22 anos, e você colocar um ao lado do outro, quem vocês acham que vai estar um pouquinho mais alto? O nerd? Ou o que entrou para o esporte? E o que foi que fez ele ficar mais alto do que o próprio irmão gêmeo dele? Exercícios. Simplesmente exercícios. Uma prática física voltada e ligada àquele esporte pelo qual ele se resolveu fazer. Por outro lado, o outro irmão, que não fez basquete, mas entrou na área de informática, talvez consiga fazer coisas e tenha uma capacidade de criação, de resolver problemas abstratos, subjetivos, muito maior do que o irmão. A área científica, psicológica daquele jovem, aquela inteligência foi maior, cresceu mais do que a do cara de basquete. Isso está dentro do nosso corpo humano, preparado para ser utilizado. A bioquinesis só faz uma coisa, ela junta várias ferramentas e promove isso. O áudio que eu coloquei tem como objetivo promover a autoestima da pessoa. Quando você ouve ele pela primeira vez, a tendência natural é que você fique melhor, mais leve, mais feliz. Animais que estejam próximos vão se sentir melhor. O simples fato de você colocar o áudio perto de um cachorrinho ou um gato que esteja doente, dali a 1 hora eles estão melhores, muito melhores. Porque nesse áudio foram colocadas afirmações. Afirmações é basicamente você pegar uma afirmação de forma questionável. É você fazer uma pergunta em cima de uma afirmação ou de uma pseudo-afirmação. Então a bioquinesis, ela tem muitas coisas. Esse áudio, ele tem muitos recursos que são próprios da bioquinesis. Tem uma frequência Hertz tocando. É a frequência do amor, 432 Hertz. Está tocando ela, vocês ouvem ela de forma subconsciente, de forma subliminar. Vocês ouvem uma sequência de vários números, várias sequências, melhor dizendo,
que fazem parte das tecnologias de desenvolvimento eterno de Grabovoi. Várias, que tem por objetivo tornar você uma pessoa melhor, melhorando a sua autoestima, melhorando a sua cura, fazendo com que o seu corpo trabalhe de forma a se autocurar, melhorando a integridade física do seu cérebro, melhorando as questões das funcionalidades PSI, telepatia, telecinese, etc, que tem a ver com a glândula pineal, melhorando o humor, trazendo mais amor para a vida de vocês, mais gratidão, mais felicidade. Porque isso é o básico para que todo mundo consiga crescer, ok? Além disto, esse áudio ele tem também códigos sagrados de agesta, colocado de formas subliminares. O que eu quero dizer com isso? Um código sagrado só vai fazer efeito na sua vida se você fizer uma conexão entre o seu ser de luz e o ser de luz que você está querendo alcançar. É só assim, não tem outra maneira. Mas se vocês ouvirem o áudio prestando atenção no que é falado, não tem nenhum número sendo repetido 45 vezes, ok? Não tem. Mas o que acontece? Eu fiz o procedimento enquanto o áudio era gravado várias vezes. Existem, se eu não estou enganado, de 8 a 12 procedimentos, de 8 a 12 sequências, de 8 a 12 códigos sagrados, dos quais eu fiz 45 vezes, da forma como tem que ser feita, não pelo oba-oba, basta falar 45 e está tudo bem, porque 45 é o número da manifestação. Não, nada a ver. De forma científica, eu criei essa conexão para estes 8 a 12 códigos sagrados, não lembro aqui exatamente, porque esse áudio é antigo. Eu fiz essa conexão na intenção de quem ouvir o áudio receber essa energia. Só que essa energia, ela vai estar apenas chegando perto de vocês. Como num rádio de carro, você entra no carro e se você não ligar o rádio, você não vai ouvir a música da estação, ok? Mas isso não significa que a estação não esteja funcionando. E também não significa, menos ainda, que ali, naquele lugar onde você está, dentro do carro, o sinal não esteja chegando. Ele está presente ali. Quando você liga o rádio e faz a sintonia, é como se você estivesse fazendo as 45 vezes de um código sagrado. Você conectou, o rádio faz essa conexão, faz essa ponte. A antena, que a gente hoje em dia quase não vê, né? Quase não se tem mais antena externa, é sempre um fiozinho colado no para-brisa ou por baixo do banco, enfim. Recebe o sinal da torre de transmissão da rádio, converte isso aí em impulsos eletrônicos, manda esse sinal de forma eletrônica para dentro de um alto-falante e o alto-falante converte isso em som, em onda sonora. E aí você ouve a estação, certo? E quando você faz um código sagrado, é assim que funciona. Porém, para que você receba a energia de um código sagrado de agesta, você precisa meditar as 45 vezes. Por quê? Porque 45 é o número da manifestação? Muito bonitinho ouvir isso, mas existe uma ciência por trás disso e o curso explica. Não. O que acontece é, se eu fizer a conexão, e isso vocês não vão encontrar em nenhum grupo de códigos sagrados de agesta. O que vocês vão encontrar basta manter a intenção e pedir permissão para a alma de fulano de tal e pronto. É isso que vocês vão encontrar. O texto que vai ser escrito, peço permissão para a alma de fulano, eu quero a permissão da alma de ciclano. Bem, o texto, existem vários textos, mas de forma científica, o que tem por trás e que efetivamente faz com que aquela sua leitura de um código sagrado 45 vezes funcione para outra pessoa, não é a maneira de permissão, de pedir permissão da alma, não é isso. Existe uma ciência por trás, baseada na intenção, que é o maior poder que todos nós temos, a intenção. Vocês vão perceber ao longo dos dias, os novos membros que entraram, os antigos já com certeza já devem ter percebido. Eu sempre, quando vou passar alguma explicação relacionada com alguma ferramenta, eu peço, concentre-se num momento seu
de muita felicidade em que você já tenha vivenciado. Um momento onde você estivesse sorrindo, gargalhando, quanto mais feliz, melhor. Porque o foco mantido na alegria, na felicidade, é o foco da energia do amor, é o foco da fórmula do amor, é o foco da maior energia existente no universo. É a energia que faz com que tudo aconteça. É o próprio Deus em ação. E tudo isso está baseado na intenção. Então, quando você pede permissão para a alma de alguém, para recitar, para ativar, seja lá como for que você queira falar, tanto faz o oba-oba que tem por aí, quando você faz isso, você está utilizando uma parte dos mecanismos da física quântica e da mecânica quântica, para ser mais específico, chamado de correlação quântica. Se você quiser pesquisar, correlação quântica. Você na prática está fazendo isso. E o que eu fiz com este áudio foi isso. Eu criei correlações quânticas entre esta energia que eu estava meditando para mim, para que ela pudesse alcançar cada um de vocês que ouvisse o áudio. Então ele tem Grabovoi, ele tem a gesta, ele tem áudio subliminar, ele não tem áudio em velocidade diferenciada. Todos os áudios que estão aí, vocês, se prestarem atenção, vão conseguir ouvir e entender o que está sendo falado. Eu não trabalho de forma nenhuma para ninguém, para nenhum cliente, nenhum paciente, utilizando o áudio de forma subliminar. Como é isso, Léo? Áudio de forma subliminar? O áudio de forma subliminar ele é o seguinte: eu estou aqui falando com vocês, ok? Vocês estão me ouvindo. Conscientemente, vocês estão me entendendo. Conforme eu vou falando, vocês estão entendendo cada uma das palavras que eu estou falando. Um áudio subliminar seria se eu, por exemplo, ouçam ao fundo, vocês estão ouvindo uma música ao fundo, ok? Esta música, no fundo, ela tem uma frequência em hertz que tem por objetivo abrir a glândula pineal. Ela tem também por objetivo facilitar o entendimento da pessoa, abrir o campo de entendimento, né, na prática. Ela tem por objetivo acalmar e ela tem por objetivo criar um estado de subconsciência para o seu próprio subconsciente. É como se vocês estivessem conversando com o subconsciente de vocês, trocando figurinha, certo? Agora, um áudio subliminar é eu falar alguma coisa e colocar isso que eu falo de forma imperceptível, da maneira, como é que eu explico isso para vocês? Da maneira lógica, da maneira consciente. Então nós temos a consciência e temos o nosso subconsciente, ok? O subconsciente capta muito mais do que a nossa consciência. Eu falando, qualquer pessoa falando, uma música tocando, um barulho qualquer, um chiado, qualquer som, vocês recebem isso de forma consciente, usando a razão, usando a consciência, certo? Agora, se eu mando o mesmo som numa frequência muito abaixo do que nós conseguimos ouvir, ou numa velocidade muito alta que nós não conseguimos perceber, ou muito baixa, vocês fisicamente não vão perceber isso. Vocês não vão ouvir a pessoa falando, vocês não vão ouvir o som, mas o subconsciente ouve. E a grande maioria dos vídeos no YouTube que falam sobre bioquinesis, tirando poucas pinceladas, poucas pessoas que realmente trabalham pensando no próximo, pensando no bem do próximo, a grande maioria utiliza mensagem subliminar, áudio subliminar. O que está sendo falado ali? O que está sendo passado ali? Não sei. Eu precisaria baixar o arquivo, colocar ele num espectrômetro, que é um aparelho que mede a frequência e verifica todas as frequências embutidas, para poder filtrar tudo e deixar apenas o que está sendo colocado em alta velocidade ou em baixa frequência, para transformar isso para a maneira normal e aí sim ouvir o que a pessoa falou, o que a pessoa quis transmitir. Como eu não sei, eu não uso nenhum áudio destes de tipo vídeo de YouTube
que tem por objetivo fazer qualquer coisa a nível de bioquineses. Não uso porque eu simplesmente não sei o que está sendo transmitido ali e não quero ter o trabalho de ir lá e fazer todo esse processo. Então, eu mesmo crio os meus. E o curso sobre bioquineses é para ensinar, para que a pessoa aprenda a fazer todo o processo. Veja bem, todo o processo significa entender na prática como é a ciência que tem por trás, entender sobre o corpo humano, o DNA e as capacidades que o nosso corpo tem para modificar o nosso DNA, entender e aprender a usar programas que gravam a nossa voz e que editam a nossa voz, ou seja, programas de áudio, entender de forma bem aperfeiçoada como é que uma frequência sonora, um áudio, pode ser utilizado para determinada função, aprender a fazer essas frequências. Existem aparelhos que fazem isso. Existem aplicativos que fazem? Existem, mas o efeito não é o mesmo. Existem programas de computador que fazem? Existem, mas também não é a mesma coisa. Criar uma frequência, você precisa de uma fonte geradora de áudio, é um aparelho específico. É barato, Léo? Não, não é barato. Um frequenciômetro, por exemplo. Então há uma série de fatores, de ferramentas que são agregadas para que você consiga fazer o seu próprio áudio de bioquineses. Áudio de bioquineses. Assim como esse que eu postei no grupo. Se você pretende, por exemplo, fazer uma coisa um pouco mais profunda, com resultados mais rápidos, e é bom que se entenda o seguinte: a mudança de qualquer fator genético no corpo humano não é algo que acontece do dia para a noite. Não é algo que acontece de uma semana para outra. Não é algo que acontece de um mês para outro. Em alguns casos, na grande maioria, pela forma como é feito, também não é algo que aconteça de um ano para o outro. É um processo lento, mas que a pessoa precisa ter paciência e persistência. Agora, se você sabe como criar, é lógico que você vai criar um mecanismo que para você seja o melhor possível, ok? Nós não temos no momento nenhuma previsão para um curso de bioquineses. O curso é caro, ele custa mais de R$ 1.500, não tem como parcelar. Então, o que nós estamos tentando verificar é a possibilidade de criar áudios de maneira simples, com o próprio celular, a pessoa pegar o celular e gravar, né, fazer isso, baixar música da internet. Então, eu estou tentando extrair de dentro do curso, de dentro desse curso que já existe. As apostilas estão prontas. Ele foi criado em 2014, se eu não me engano, 2013 para 2014. Ele é completo, ensina várias ferramentas. A pessoa tem condições de sair do outro lado expert em bioquineses. Então o que eu estou tentando fazer é puxar de dentro desse curso a parte relacionada com o áudio, porque ela é muito forte, ela é muito importante. Óbvio que os efeitos não serão os mesmos se você utiliza uma gama maior de ferramentas, mas você consegue fazer com que algo aconteça de bom na sua vida, de acordo com aquilo que você se propõe a fazer, certo? Então eu espero que vocês tenham entendido o que é a bioquineses. Ela é uma ciência, ela não é bruxaria, não é ficção científica. Quando vocês ouvem falar que é possível mudar cor de olho, tamanho do cabelo, cor de cabelo, formato do rosto, etc, 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 isso não é ficção científica. O nosso corpo já está preparado para isso. Ele já veio de fábrica preparado para fazer isso. Ele sai de fábrica com um processo chamado autocura. Quer lembrar? Vocês, criancinha, correndo no parquinho, escorrega, tropeça, cai, rala o joelho. Corre para casa, a mãe passa metiolate, limpa, né, o machucado, passa metiolate. Dali a uma semana, às vezes não precisa nem colocar band-aid. Dali a uma semana mais ou menos, a criança está lá tirando a casquinha com a unha. Duas coisas podem acontecer na hora que está fazendo isso. A casquinha, ela por baixo já está curada, a pele, né, está rosada, ou pode sangrar, ainda não está completamente curado. Quem fez isso
Foi o metiolate que a mamãe colocou? Não. O seu corpo fez esse processo. Ele se autocurou. Nós, seres humanos, aqui nesta dimensão, temos um corpo, todos nós habitamos um corpo, e esse corpo está preparado para, de 11 em 11 meses, mudar todas as células. Todas as células. Se você tem uma doença, mal de Parkinson, por exemplo, e você quer mudar e passar a não ter essa doença, você pode usar a bioquinesis para realizar a cura. Sabendo como utilizar, você vai jogar informações para que o organismo da pessoa crie essa autocura, substituindo. Lembra, são 11 meses. De 11 em 11 meses é um corpo novo. Então, você tem condições de fazer com que as células que estão sendo substituídas não sejam substituídas mais por células ruins, células da doença, e sim por células novas, que estão dentro da conformidade da norma do Criador, ou seja, do jeito que Deus criou, e não do jeito que o homem fez funcionar, errado, com besteira, com estresse, com essa somatização toda que gera essa quantidade de doenças que nós temos. É possível curar com a bioquinesis? Sim. E quando eu comecei a estudar, o meu objetivo não era mudar a cor de olho. Os meus são castanhos, escuros. Mas quem conseguir tirar uma foto mais perto vai perceber que eles têm uma tonalidade para o verde um pouco mais clara do que era quando eu comecei a estudar. Não era esse o objetivo, tá? Não era. O objetivo é a cura. É proporcionar a cura. A bioquinesis permite isso, ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, talvez, pelo que eu percebi aí no grupo, a bioquinesis talvez seja o tema da nossa live, né? E aí nós falaríamos um pouco mais. Mas, enfim, ainda está aberto, vocês podem escolher qual é o tema que vocês querem para a live. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o que é bioquinesis, ok? Meu conselho, pessoal: estudem o que tem na internet, olhem o que tem na internet, para que vocês comecem a ter conhecimento, comecem a ter um relacionamento mais íntimo sobre o que é a bioquinesis. Não recomendo que utilizem os vídeos que estão disponíveis, porque a grande maioria, eu não sei o que tem por baixo. Não posso garantir que vocês estão fazendo exatamente aquilo que o autor do vídeo colocou como sendo o vídeo. Então, eu não posso garantir. Mas vejam, assistam alguns vídeos, percebam, peguem informações, vocês vão gostar. Ela é uma ciência, hoje muito utilizada para mudança física, mas só que o ideal dela é usar ela para mudança física no sentido de resolver um problema somático, ou seja, uma doença, a cura, ok? Fiquem bem. Namastê.